Olá, cara aluno, tudo bom com você? Espero que sim. Hoje começamos uma nova disciplina do nosso curso Auxiliar de Agropecuária. A disciplina que vamos trabalhar é a produção vegetal. O conteúdo dessa aula de hoje é a importância econômica da produção vegetal. Qual que é a importância de produzir para o nosso país? Vamos descobrir isso? Bom, para a gente entender nossa economia, né, a gente vai começar do básico. Primeira coisa, o nosso território brasileiro, ele possui como característica principal uma grande extensão, né? Nós somos gigantescos, vamos assim dizer. O que faz ser considerado um país de dimensões continentais. Ou seja, ele é grande o suficiente para ser considerado como um continente, certo? E a extensão do território brasileiro é marcada pela grande distinção de seus pontos extremos, né? De localização, ou seja, é muito extremo de norte a sul, leste a oeste. Com isso, pessoal, o Brasil é o quinto maior país do mundo. Perde apenas para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Devido ao fato, pessoal, do Brasil ser tão grande, né, em virtude da sua localização também, nós temos vários climas, tá? E isso influencia muito no plantio dos vegetais. Então, só para vocês saberem, né, quais climas aí estão influenciando sobre a nossa produção, nós temos o clima equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e o subtropical, que é o mais conhecido. E aqui, né, pessoal, nesse slide, eu trago as curiosidades sobre os climas, né? Igual equatorial, ele abrange aí parte da Amazônia, região norte e algumas porções do estado do Mato Grosso e Maranhão. Tem uma temperatura elevada, tá? Entre 25 e 27 graus Celsius. E qual que é a vantagem vamos dizer assim, desse clima? Tem chuva durante todo o ano e uma alta umidade. Então a planta se desenvolve, né, com a maior facilidade devido a essa quantidade de chuva maior. O tropical, ele abrange as regiões centro-oeste, norte, nordeste e sudeste. Então é a maior parte do nosso país. E tem duas estações bem definidas: o inverno, que é bastante seco, que é esse momento que a gente está passando agora, e o verão. E também tem uma temperatura um pouquinho elevada, né? Entre 18 e 28 graus Celsius. Também temos o semiárido, que está lá no Nordeste, né? O clima ali do Nordeste é uma temperatura muito elevada, em torno aí dos 27 graus. E qual que é a desvantagem? As chuvas são escassas. E além de ser escassas, irregulares. A gente não pode contar com a regularidade dessa chuva, certo? O tropical de altitude, pessoal, o próprio nome diz, né? De áreas mais elevadas. Geralmente abrange Espírito Santo, Minas, Rio e São Paulo, ou seja, da região sudeste. Ele tem uma temperatura um pouquinho mais baixa quando comparado com os outros climas, entre 18 e 22 graus Celsius. Vocês percebem que essa temperatura ela não oscila muito, né? E pode ocorrer geadas no inverno. A característica do tropical atlântico, né, está presente aonde? Na zona litorânea, ou seja, próximo do mar. Então aí abrange Rio Grande do Norte, Nordeste, Paraná, no sul, todo o país. Por quê? Grande parte da nossa extensão faz contato com o mar, né? Então de norte a sul a gente pode ter esse clima. Porém, ele é mais intenso no sul e no sudoeste durante o verão e no nordeste durante o inverno, tá? Essa temperatura mais elevada. E o último clima, pessoal, é o subtropical. Ele é predominante aonde? Nas porções do território brasileiro situados aonde? No sul do Trópico de Capricórnio, né?
é uma zona climática temperada do sul. Então inclui quem? Os estados da região sul e um pedacinho aí de São Paulo e Mato Grosso do Sul. As temperaturas elas são um pouquinho mais amenas também, em torno aí de 18 graus Celsius, e são consideradas mais baixas do país. Qual que é a vantagem desse clima? A chuva. A chuva, além dela ser constante, né, bem regular, ela também é muito bem distribuída, tá? O que tem de ruim nesse clima é que o verão ele é mais quente e o inverno as temperaturas descem bastante. É uma característica, né, de uma divisão boa do clima. Quando é quente, quando é frio, é frio. Outra característica, pessoal, quando a gente fala de produção vegetal que a gente tem que observar além do clima, né, é o relevo. O relevo ele também influencia muito nessa produção vegetal. E o que é o relevo? É a forma da superfície terrestre, certo? Então, nós temos três aí, né, três relevos que predominam no país, que é o planalto, certo? As depressões e as planícies. E aí na foto, né, na figura, a gente consegue perceber onde a gente encontra cada tipo de relevo. Quando a gente fala de planalto, pessoal, são os terrenos elevados, tá bom? Esse terreno é encontrado em várias partes do país e é caracterizado pela formação de chapadas, né, superfícies planas. Até o próprio nome fala, planalto, superfície plana. Nós temos a planície, é uma forma de relevo classificada recentemente e é caracterizada por superfícies extremamente planas. Se o planalto, a superfície já era plana, nesse caso da planície, é muito mais plano ainda. Só que o que diferencia um do outro é as altitudes, tá? A planície ela está mais próxima do mar. A altitude dela é entre 0 e 100 metros. Essas áreas, em razão da baixa altitude, são sujeitas a quê? A inundação, certo? E por último, nós temos aí as depressão, né? A depressão, as depressões. São terrenos inclinados, né? Ou seja, sobe e desce. Quando vocês estão indo ali para o rumo do Mato Grosso, Cuiabá, que tem muito sobe e desce. Sul de Minas tem muito isso. A erosão é o principal fenômeno responsável pela formação desse tipo de relevo, tá bom? Então, assim, isso foi milhares e milhares de anos que foi formando esse sobe e desce aí. Bom, e graças, né, ao clima, ao relevo, é que nós temos uma vegetação muito heterogênea no nosso país. A gente tem vários tipos de vegetação. Isso é muito bacana, vocês vão ver mais para frente o porquê. A vegetação, pessoal, é caracterizada como conjunto de plantas de uma determinada região. Então, cada região que a gente estuda, cada região que a gente observa, produz um determinado vegetal, certo? Isso vem devido a quê? Em razão à diversidade climática da Terra e principalmente do nosso país, ele é muito grande, da umidade e do relevo, certo? Bom, pessoal, dentro dos tipos de vegetação que nós temos a floresta amazônica. Ela abriga milhões de espécies, tanto de animais quanto vegetais, muitas ainda nem catalogadas, né? E tem importância vital no equilíbrio do ambiente do planeta em geral. Segundo aí, nós temos a Mata Atlântica, que foi a vegetação que mais sofreu de devastação no país. Dos 100% que existia, só resta o quê? 7% da Mata Atlântica original, pessoal. E foi degradada devido à extração da madeira por plantio da cana-de-açúcar, que mais para frente a gente vai falar quanto isso influenciou na nossa economia. Em terceiro, nós temos o cerrado, que é típico aqui da região que eu falo, né, do estado de Goiás, onde eu estou. É a segunda maior formação vegetal do Brasil.
E a paisagem do cerrado, pessoal, é composta por plantas baixas e retorcidas. Porém, tem uma grande biodiversidade, ou seja, tem muita vida no cerrado. Só que nos últimos anos, pessoal, é que os ambientalistas vêm se preocupando com isso. E a gente perdeu muita área para pecuária e também para cana e para soja e tudo mais. O quarto é o Pantanal, né? O quarto tipo de vegetação aí é o Pantanal, que cobre quem? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E é considerado uma vegetação de transição de diversos ecossistemas. Qual que é a característica desse local? É que em determinadas épocas o Pantanal alaga, né? Com as cheias do rio. E as plantas conseguem, vamos dizer assim, sobreviver com isso. Em quinto, eu tenho os campos sulinos, também conhecido como pampas, né? É de característica de clima subtropical, como eu falei anteriormente, né? O clima desse local. E a vegetação lá é bem rasteirinha, tá? Mais com característica de gramíneas. No sul também eu tenho a mata de araucárias, tá? Que são os pinheiros, né? Que é predominante no estado do Paraná. E também é uma característica aí de clima subtropical. E quase não existe mais essa cobertura original, devido também à exploração para madeira. E por último, eu tenho os mangues, que é um tipo de formação litorânea que abrange diversas vegetações e acontece aonde o mangue? Em áreas baixas, né, sujeito à ação das marés. Então essas são as características, pessoal, da vegetação original do nosso país. Lógico que a gente modificou isso e a gente vai ver o porquê e o que trouxe de benefício para nós essa modificação. Bom, pessoal, então dentro do nosso país, falando aí de relevo, clima, vegetação, nós temos uma diversidade, né, muito grande de plantas. E isso mexe com o quê? Com a nossa economia, com o nosso PIB, que é o produto interno bruto, né, que é um cálculo que eles fazem com tudo que é produzido dentro do país. E essa grande diversidade traz muito benefício para as exportações, né? Gera muito lucro, muito emprego. Então, esse conjunto de economia, PIB e exportações é que atualmente sustenta o nosso país. Então, a agricultura é que deixa o nosso país muito rico, certo? Aí eu venho e te pergunto, né? O que é agricultura? Alguém aí sabe dizer? Agricultura, pessoal, é o termo, né, que significa arte de cultivar campos e foi desenvolvida há milhares de anos, né? Quando que começou a agricultura? Quando o homem deixou de ser nômade, ou seja, de só caçar, ficar andando de uma área para o outro. Quando ele decidiu se fixar em algum lugar, ele percebeu a necessidade de plantio, né, de plantar. Então, o principal objetivo aí da agricultura é a produção de alimentos. No geral, né? Verdura, legumes, frutas, cereais. E esses nômades se fixavam aonde? Próximo aos rios, tá? Então, quando você vai pegar a história da agricultura, você percebe que as grandes civilizações surgiram próximo a grandes rios. Gente, e muitos alimentos e matérias-primas para a indústria são obtidos através da produção agrícola, né, que começou há milhares de anos. E além de proporcionar alimento, também proporciona matéria-prima para as indústrias, como é o caso da mamona, do pinhão manso, que fabrica biocombustíveis, certo? E para realizar a agricultura é necessário que várias técnicas. E essas técnicas, né, de plantio, onde você compra semente, trabalha o solo, geram um grande desenvolvimento para o país, certo?
E é também importante destacar que a expansão da agricultura provocou grandes problemas ambientais, dentre eles o desmatamento, as queimadas, a poluição do ar e da água. A agricultura trouxe muita coisa boa e é o que sustenta basicamente nosso país. Se você for parar para pensar, foi a única área que cresceu durante a crise. Foi a agricultura. Foi o que menos gerou desemprego, foi a agricultura. Porém, também gera muitos problemas. E a história do nosso país, pessoal, está muito ligado ao quê? A agricultura, as plantas. Vocês querem ter uma noção? A história da agricultura do Brasil retrata desde o período pré-colonial. Antes de descobrir o Brasil, a gente já tinha agricultura. Os indígenas praticavam agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? É um tipo de agricultura que tem como objetivo a produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor e da sua família, ou até mesmo da comunidade onde eles vivem. Isso visa suprir a necessidade alimentar das famílias rurais. Então, os índios já praticavam agricultura, porém era para o consumo deles, não era para venda, não era para mais nada, era para manter a tribo deles. Só que chegou o período contemporâneo, né, que é os dias de hoje, e isso sofreu N modificações. Eu vou contar um pouquinho como é que a agricultura influenciou no crescimento do nosso país. Então, os índios já praticavam agricultura, certo? Além de realizarem o extrativismo vegetal, certo? Eles utilizavam a floresta deles e colhiam aquilo que vamos dizer assim, a vegetação nativa proporcionava a eles. O babaçu, o piqui. O piqui, para quem não conhece, é uma planta típica aqui da região do Goiás, tá? No máximo Minas. Muitos locais não conhecem o piqui. E eles utilizavam desses alimentos, além de palha e madeira, certo? Com a chegada, pessoal, dos portugueses, né, logo após o descobrimento, as riquezas naturais do país não chamaram tanta atenção, não eram tão promissoras. E o que eles fizeram? Eles introduziram a cana-de-açúcar, principalmente na região Nordeste, lá em Pernambuco, certo? E a economia brasileira passou a depender do quê? Da exportação do açúcar. O Brasil passou a depender única e exclusivamente do açúcar. Porém, houve um período que teve o declínio da cana na história do país. E muitas regiões produtoras começaram a visionar a diversificação da agricultura. E passaram a plantar algodão, o tabaco, o cacau. E o café, bem no finalzinho desse período aí ainda de colônia, quando a gente ainda não era independente, foi introduzido também. Então vocês percebem que a história do país circula onde? Em volta da agricultura. Porém, pessoal, após a independência, a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, consolidou a produção do café, certo? Só para vocês terem ideia, no século XIX era 3.178.000 sacas de café de 60 quilos. Com a independência do Brasil e a necessidade de rendas maiores e terminando a escravidão, chegando os italianos, o Brasil passou a produzir 51.361.000 sacas na década de 80 e 90. Então foi o boom da economia brasileira relacionada à agricultura, certo? E isso foi responsável, pessoal, por 73% das exportações do país. O café saía daqui do Brasil e era exportado e gerava o quê? Emprego, dinheiro. Então a gente até hoje é baseado na agricultura. Além do café, nós tivemos algumas outras culturas que foram crescendo em outras regiões, como o fumo e o cacau na Bahia, a borracha na Amazônia, né, as seringueiras foram crescendo.
E o algodão também teve um crescimento durante a Segunda Guerra Mundial aqui no país, porque os Estados Unidos estavam preocupados em guerrear. Então a gente pegou também a produção do algodão, foi um boom da economia brasileira. E foi quando, pessoal, a gente percebeu o quê? Que nós precisávamos de tecnologia. Foi quando a tecnologia começou a chegar no nosso país, as inovações para a gente produzir cada vez mais. E com a chegada, pessoal, da tecnologia, porque quem tinha tecnologia eram os países que dominavam as empresas, eram os Estados Unidos, a União Europeia. Nós quase não tínhamos tecnologia. Só que a gente tinha área e inteligência para produzir. Então vocês percebem nesse gráfico aí, o azulzinho, né, é a área plantada. E nessa mesma área plantada, olha o quanto a produção cresceu. Bom, pessoal, eu peguei o gráfico anterior, dividi ele, né, para demonstrar o quê? Que até em torno ali entre 1977 e 1993, 1992, a nossa área plantada produzia pouco, muito pouco. Até que nós começamos a investir em tecnologia para agricultura, porque a gente viu que o nosso país era capaz de produzir muito na mesma área. Então, pessoal, a partir de 1995, 1996, o Brasil começa a investir pesado em quê? Em pesquisa, tá, na área agrícola e tecnologia. Então a gente consegue dar esse salto na produção muito grande. E a gente vai para o cenário mundial como uma grande potência na produção de alimentos. Esse gráfico aqui, pessoal, traz o balanço comercial. O quanto a gente importava e exportava produtos do agronegócio. Então, pessoal, dividir o gráfico aí novamente, né? Vocês percebem quanto pouco a gente importava em 1899, né? A gente mandava muita pouca coisa da área do agronegócio para fora. Até 2002 ainda era tímido essa exportação nossa da produção do agronegócio. Pessoal, já aí a partir de 2002, 2003, né, com o avanço da tecnologia, o avanço do agronegócio dentro do país, a gente se torna um potencial exportador. A gente começa a importar, né, a mandar para fora, a exportar, quer dizer, os nossos produtos do agronegócio. Isso aí está vinculado tanto produtos de origem vegetal quanto animal, tá bom? 2016 a gente sofreu uma pequena queda, porém em 2017 a gente já está crescendo novamente. Nessa tabela, pessoal, eu trago para vocês a projeção, né, do quanto a gente ainda vai aumentar as exportações até 2027. Então, a gente compara aí 10 anos, de 2016 a 2027, o quanto nós ainda vamos crescer, o quanto essa área do agronegócio ela é promissora, o quanto os produtos de origem vegetal vão gerar empregos, né, e vão manter a renda do país, o PIB. Olha aí, soja em grão, nós exportávamos 63 mil toneladas. Até 2026 nós vamos importar 84 mil, certo? Algodão vai quase que dobrar. E o que eu estou demonstrando isso? Para demonstrar para vocês que o agro ele ainda vai gerar muito, muito emprego. Então, quem gosta dessa área, quem se identifica ou quem já está nela, compensa se capacitar. Vai ser a única área que não vai ter crise no país. A continuação da tabela, né, pessoal? Onde eu trago aqui, né, da parte vegetal, o café e o açúcar. O açúcar e outro, o suco de laranja. Nós somos o maior exportador de suco de laranja mundial. E nem parece que a gente planta tanta laranja assim, né? A gente fica tão ligado à soja, milho, à cana, que a gente esquece das frutíferas.
E a gente é o maior produtor de laranja mundial e exportador de laranja. Então a gente é riquíssimos, entendeu? Fora aí o papel, celulose, que também tem muito a crescer. Então, pessoal, dentro dessa importância econômica, a gente tem uma grande importância no setor primário. O que é o setor primário? É aquele conjunto de atividades econômicas que extraem ou modificam matéria-prima, né? Tira da terra e passa por alguma modificação essa matéria-prima. Isso implica as transformações de recursos naturais em produtos primários. Muitos produtos do setor são considerados como matérias-primas levadas para as outras indústrias, a fim de transformar em produtos industrializados. E nós temos N atividades importantes nesse setor. A principal é a agricultura, depois vem a pecuária, a pesca e a mineração no geral. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, calcula que o PIB, Produto Interno Bruto, dos municípios brasileiros, a partir dos três setores, né, da economia, ou seja, agropecuária, indústria e serviço, estabelece o setor da agropecuária é formado pelos seguintes subsetores, ou seja, o setor primário para nós hoje dentro do Brasil é o mais importante. E ele é formado por subsetores, como a lavoura permanente. O que é uma lavoura permanente? Formado por plantas que ficam muito tempo no campo, como a seringueira, o eucalipto. Nós temos lavouras temporárias, que é aquelas lavouras, vamos dizer, anuais, ou que ocupam um certo período de tempo. A soja, o milho. Temos a pecuária. Horticultura. Ana, que desgrama é essa de horticultura? A horticultura, pessoal, é que envolve as olerícolas, tá? Alface, cenoura, couve. A extrata vegetal, que é o extrativismo vegetal, você utiliza aquelas plantas que já estão na área para lucrar. Silvicultura, que é o plantio de árvores, como mogno, como pinos, certo? Investimento em matas plantadas e em culturas perenes. A indústria rural, produção particular do pessoal residente no estabelecimento rural, né? No sul a gente vê muito isso. A gente pega casas lá no sul onde eles produzem produtos, transformam esses produtos em geleias, em queijos maravilhosos, de forma bem artesanal, né? Então eles residem e produzem material particular. Serviços auxiliares da agropecuária. Vocês estão percebendo quanto a agropecuária ela influencia na economia do nosso país? Então, pessoal, na aula de hoje, a gente falou de um monte de coisa que está muito assim, uma interligada na outra. A gente começou falando do tamanho do nosso país, que é de dimensões continentais. Devido a isso, nós temos vários tipos de temperaturas e relevos, o qual influencia muito no quê? Na nossa vegetação, né? No que nós plantamos e colhemos em cada região. Percebemos também que a agricultura ela está totalmente interligada com a história do nosso país. E nosso país é totalmente dependente da agricultura. É o que move o nosso país, que mesmo em momentos de crise, a agricultura continua o quê? A crescer, a se desenvolver e tem muito potencial ainda pela frente. Eu falo que vocês estão fazendo o curso certo. Quem gosta da área investe nessa área. Tem muito, né? Aqui se agregar. E no próximo encontro, a gente ainda vai continuar falando um pouquinho dessa área da economia, que é o valor econômico das culturas para as regiões. O nosso próximo encontro é dia 18/8, tá? E aí eu vou falar de regiões, o que cada região tem de importante, certo? Porque o nosso país é muito grande. Mas é muito maravilhoso você ver isso, quanto o nosso país produz e gera riquezas.
Então, até o nosso próximo encontro, dia 18/8, com o valor econômico das culturas para cada região.